Boa tarde, estamos começando mais um programa Diálogos com Vitória Bacon. Hoje, dia 11 de junho, falta exatamente 184 dias para o ano de 2020. E hoje nós vamos conversar sobre o estupro, né? Se é crime, se é cultura. A gente vai debater essa questão da cultura do estupro ou crime para alguns juristas, para alguns segmentos que defendem as causas relacionadas à mulher, enfim. O Brasil ele já registrou até o dia 31 de maio 60 mil casos, aproximadamente, não é um número redondo, aproximadamente 60 mil casos de estupros, onde mulheres vítimas em todos os estados do Brasil. Rondônia ocupa hoje a 5ª posição nacional em percentual, não em números absolutos, até porque nós somos um estado de 1.868.000 habitantes. Mas, percentualmente, a gente está em 5º para 4º, viu, dona Marília? A gente está ali um pouquinho atrás do Paraná. E isso é preocupante porque nós somos o estado que mais cresceu na região norte e fomos um dos estados que mais cresceu no Brasil. Então, todos os estados da federação cresceram, mas alguns já estão conseguindo crescer menos, esse dado alarmante. Então, nós convidamos aqui 2 especialistas, são advogadas, elas vão se apresentar e depois a gente vai continuar a nossa conversa, visto que o nosso não é um programa de entrevistas, é um programa de conversa. Doutora Marília, pode se apresentar ao público do Rondônia ao Vivo, por favor. Boa tarde a todos, boa tarde, Vitória. Obrigada pelo convite para vir aqui bater um papo sobre o crime de estupro, sobre tudo isso que tem repercutido tanto hoje na mídia, né? E é muito bom poder conversar e poder tirar as dúvidas da população leiga, né? Então eu agradeço muito a oportunidade. Meu nome é Marília Benincasa, eu sou especialista em direito de família e sucessões, sim. Lido com violência doméstica, porque estou como presidente do IBDFAM de Rondônia, hoje na comissão de violência doméstica na região. E é um prazer estar aqui e poder falar sobre esse tipo de violência que é cometido principalmente dentro de casa. Porque tem muita gente que não sabe, Vitória, mas a violência contra a mulher, ela é dividida em 5. E daqui a pouquinho eu falo mais, a doutora Sâmara está aqui conosco. Nós selecionamos, inclusive, alguns questionamentos, que como nós trabalhamos com pedidos de pauta, por que o nosso programa está dando certo, doutoras? Porque nós trabalhamos com objetos de pautas que os nossos seguidores nos enviam. Então, a gente vai encaixando aqui e vendo a possibilidade. E aí, com as pessoas que estimulam as pautas, nós também solicitamos que elas enviem algumas dicas. E nós desenhamos um mapa aqui que nós vamos falando, não são perguntas, tá? São dicas para puxar o nosso assunto. Pode se apresentar, doutora? Primeiramente, obrigada pela oportunidade de vir, que é um prazer estar aqui. Meu nome é Sâmara, sou advogada especialista em direito penal e processo penal. Estou atuando em parceria com a Marília agora. Infelizmente, nós temos um número mesmo alarmante de violência doméstica que acaba indo para o estupro e termina no feminicídio. Isso é muito, muito, muito complicado. É um tema bem delicado de se debater, mas é interessante deixar a população mais a par do que pode ser feito e o que deve ser feito. Legal, legal. Doutora, olha aqui, nem todo homem vai estuprar alguém na vida? Espero que não, né? Sinceramente, eu espero que nenhum homem, eu espero isso, infelizmente isso é utopia hoje na cultura machista. Justamente que existe isso, aqui. foi uma deixa aqui, né? Doutora, estupro ocorre quando a mulher está bêbada, na balada e não consegue responder por seus atos? Ocorre na forma qualificada do 217A, lá do nosso Código Penal. Ela não pode oferecer resistência por conta da embriaguez, então é um crime, inclusive hediondo, então estupro de Então vulnerável. o cara aproveita o fato dela estar na balada, Sim, bêbada. ela não pode oferecer. Ela está vulnerável. Ela está vulnerável. Estupro de vulnerável. Legal, Exatamente. legal. Sai da figura do tipo do 213, que é o estupro puro, e vai para o 217A, que é uma proteção maior para a mulher. E teve aquele caso daquela moça no Rio de Janeiro, que 30, se eu não me engano, aquela acho que tinha 17 anos. Sim.
Sim. Ela foi, inclusive, primeiramente, ela foi embriagada, aí eles estupraram, depois os caras disseram que não, que a mídia era mentirosa, que ela pediu, estavam em quadro, depois ela falou, não, pode vir todo mundo, né? Então ficou aquele... Inclusive, o assunto morreu, né? Pegou uma repercussão mundial, pois morreu porque deu a impressão ali que parte da mídia quis responsabilizar ela. Verdade. Inclusive teve um áudio que surgiu, tá no YouTube, esse áudio, eu não sei ainda se o YouTube retirou esse áudio, mas esse áudio, o rapaz, você ouve gemidos dela, agora não sabe se é gemidos de prazer ou gemidos de dor, porque teve inclusive relação anal ali. E aí o cara coloca, olha, ela tava gostando tanto que ela pediu pro resto da galera vir. E aí ficou. O cara fala ainda muito sério, com aquele linguajar de favela, de carioca. Falou assim, pô, mano, a mina tava gostando e aí agora a gente sai como criminoso. Mas é muito fácil culpabilizar a vítima. É muito fácil numa cultura machista, e nessa cultura machista que nós convivemos, falar, ela provocou, ela pediu. É muito fácil julgar, inclusive, pela classe social dela, ou pela quantidade de... pela ignorância, ou... não tem como, Vitória. Não tem como. As pessoas começam a... É muito mais fácil apontar o dedo e falar, olha, ela procurou. Ah, ela tava de mini saia. Quantas vezes a gente já escutou isso? Ela tava com uma roupa muito provocante. Que tivesse nua, andando no meio da rua, ninguém tem direito de encostar um dedo. Exatamente. Ninguém pode encostar o dedo em ninguém. A partir do momento que você fala, não quero, e é uma coisa que nós estávamos conversando agora há pouco também, a relação ela pode começar consentida. E pode no meio do caminho a pessoa falar, não, isso aqui eu já não quero. Acabou. A partir dali é estupro. A partir daí é estupro. Se parou no meio e falou, coloque um preservativo, e a pessoa não parou, é estupro. Se a pessoa quer fazer algum outro ato libidinoso, que não seja A conjunção carnal simples, é estupro. Legal. Então, isso aí, Vitória, e tem muitas mulheres, e aí eu vou puxar a sardinha lá para violência doméstica de novo, que fala, tem muitas mulheres que são estupradas a vida inteira por seus maridos e não sabem. Elas acham que é a obrigação delas cederem a... Será que tem mulheres que sabem que não é estupro que elas estão sofrendo? Que pra ela vira uma coisa tão rotineira. Corriqueira. Então, antigamente, com a falta de informação, às vezes elas achavam, inclusive, que a gente vai debater. Vicente, coloca o primeiro vídeo pra nós. Vamos assistir. A gente continua. Vocês podem conversar. Sabe aquela música famosa, aparentemente inofensiva? Tiver mulher bonita, traga presa na corrente. Aquele comercial de cerveja que dizia pra mulher deixar o não em casa, insinuando que no fundo ela queria dizer sim? A cena de novela que mostra violência sexual e romantiza o homem que a praticou? Pode não parecer, mas tudo isso constrói a chamada cultura do estupro. Cultura do estupro é como se chama um ambiente que banaliza, legitima e justifica a violência contra a mulher. Em grande medida, isso acontece pela disseminação da ideia de que o valor da mulher está ligado às suas condutas morais e sexuais, e o valor do homem não. Só para dar uma ideia, 48% das pessoas acham errado a mulher sair com os amigos sem o namorado, 76% criticam que ela beije vários homens, e 80% acham que ela não deve ficar bêbada em festas ou bares. Já 26% dos brasileiros concordam que mulheres com roupas curtas merecem ser atacadas. 58% afirmam que elas têm parcela de culpa sobre os estupros que sofrem. Por outro lado, há um incentivo aos homens para consumir pornografia e ser pegador. Também há uma naturalidade para aceitar o assobio na rua ou aquele beijo forçado que lhe dá em uma mulher na balada. Enfim, cultura do estupro é um ambiente no qual muitos homens sentem que têm o direito de cometer violência sexual. No Brasil, cerca de 86% das mulheres já foram assediadas, e em 44% dos casos elas tiveram seus corpos tocados. Para termos uma comparação, na Índia, que é um país famoso pela violência sexual contra a mulher, o número de assédios é de 79%.
Quanto mais forte é a cultura do estupro no país, mais estupros ocorrem. Além disso, as mulheres vítimas de violência sexual acabam não denunciando os crimes, já que muitas vezes elas se sentem culpadas. No Brasil, por ano, são 50 mil casos de estupro, e acredita-se que esse número representa apenas 10% do total real, e mais da metade das vítimas são crianças. Boa parte dos estupradores não são aqueles caras desconhecidos que ficam em uma rua escura. São pessoas que convivem com a vítima, pais, amigos, maridos, conhecidos. A solução está, é claro, em romper essa cultura. Não devemos cobrar de meninos que sejam pegadores. Nunca podemos culpar uma menina pelo que aconteceu com ela. Precisamos entender que sexo só vale a pena quando os dois estão afim, e que a palavra não quer dizer não. Então, doutoras, nós vimos aí, né, o dado que mais chama atenção ali foi um vídeo didático com explicações numéricas, estatísticas, qualitativas, quantitativas. É a questão de que se um homem faz coisas, como foi citado, do tipo, se o cara for numa balada, tirar a camisa, ficar só de sunca, normal. Agora, se a mulher ficar de calcinha, nossa, já Nossa, mas porque existe uma explicação conceitual, existe uma questão histórica, é uma questão antropológica, é uma questão... Porque se você for resgatar na história, se nós formos observar o Egito, as primeiras civilizações, Grécia, não há registros históricos de que a mulher era vista como algo sexual. Inclusive, existia a figura, as esculturas na Grécia Antiga, tanto da mulher quanto do homem, na mesma condição. Como foi surgindo isso? Existe uma explicação? Pegando um gancho do que você acabou de colocar, a questão da própria Esparta, as mulheres eram comunicadas e aconselhavam os homens antes das guerras, né? Isso, verdade, então, bem lembrado. Eu acredito que essa questão começou a acontecer a partir do momento em que se deixou de lado a ver a mulher como igual e vê-la como um objeto mesmo. Então eu acredito que passados os povos antigos começaram a ver a mulher como um ser inferior que deveria ser um objeto apenas para reprodução. É o meu ver. É uma questão histórica, mas eu acredito que existem Será que a igreja tem um papel nisso? Com certeza. Com certeza. Entendeu? Mas é um pouco complicado falar a questão religiosa. Porque existe um artigo publicado fala da submissão. A submissão. Então ela coloca, inclusive, que a igreja teve um papel secular na submissão da mulher. Inclusive no impulsionamento da mulher ao estupro. Né? Ela foi responsável, inclusive, segundo esse artigo, um artigo escrito por um americano, para a revista Vogue. E geralmente isso ocorre mesmo, né? Agora, culpar a religião também é algo muito subjetivo, né? Muito subjetivo, mesmo porque é aquela coisa, ninguém é obrigado a seguir. Mas a mulher tinha que casar virgem, né? E quem impôs isso foi a igreja. Secularmente foi a igreja que impôs isso. A igreja, ela detinha poderes acima de qualquer inclusive, coisa, doutora Marília e doutora Sâmara, né? Sâmara, até o final do início do século XX, a mulher tinha que colocar o lençol dela sobre no final do século XIX, ela tinha noite de núpcias. Olha só pra vocês verem, tinha noite de núpcias. Aí todo mundo ficava aguardando o lençol na janela, gente. Quer dizer, se a mulher... inclusive, muitas delas, quando não eram virgens, o marido abandonava e a mulher acabava sendo escrava sexual. Ia para um prostíbulo, ia para um rendezvous, ia para um... Como é o nome que você dava antigamente? O local onde os homens praticavam sexo. Existia um nome vulgar na época do Brasil Imperial, né? Então, talvez também seja algo que tenha ocorrido, subjetivamente ou não, a igreja também teve esse papel. Muita coisa eu acho que colabora para isso, né? A falta de cultura do povo, a falta de informação, a falta de escolaridade, porque
tendo informação e tendo a questão do planejamento familiar, que faz uma diferença absurda, né? Poder falar, eu quero ter 2 filhos, né, para o marido, e não ter 6, 8, como antigamente, na época dos nossos pais, eu não vou longe, na época dos nossos avós era pior, né? Mas antigamente não tinha a história de contraceptivos, né? Poder usar os contraceptivos, não tinha-se tanta a questão dos anticoncepcionais, não só os tradicionais, mas como os outros também, né, as outras técnicas. Então, é realmente muito complicado. Com certeza. Existem alguns outros ponderamentos aqui que eu selecionei. Quando se rouba um beijo ou passa a mão numa mina, numa balada, é considerado estupro? Por que é? Porque isso aí... Se não for consentido. Se não for consentido, então, mas aí que tá. Existe muita essa questão. Porque para você tentar passar isso para um rapaz... É complicado. É complicado. Vamos mudar a cena? É complicado. Vamos mudar a cena? Não tá na balada, tá dentro do metrô. Nossa, no metrô de São Paulo eu vi uma reportagem, nossa, assustador, né? O cara, inclusive, atingindo orgasmo. Exatamente. E aí, não foi na balada, foi no metrô. É estupro? É estupro. E aí, no local de porque trabalho... é balada, aí o pessoal não aceita. Por isso que o nome cultura do estupro, muita gente não aceita. Exatamente. Por quê? Porque você Aceita tá no nome local, crime. você tá num local se divertindo, então subentende-se que parte do divertimento é o sexual. Mas não é. Não é assim que pode ser encarado. Inclusive, antes de 2009, A Lei o Maria da Penha? estupro... Não, 2009 foi Quanto uma... foi a Lei Maria da Penha? 2007? 2007. Em 2009, houve uma alteração legislativa no artigo 213, que é o estupro, porque antigamente só a mulher era vítima do estupro e só se houvesse a cópula vaginal, ou seja, o sexo vaginal. Agora né? não. Aí veio a Lei 2015 e fez o que nós chamamos no direito penal de continuidade típico-normativa, que nada mais é que a absorção do tipo penal do 214, que é o ato libidinoso, diverso da conjunção carnal, introduziu no estupro para que a mulher tivesse a proteção e deixasse de ser só mulher, alguém. Então, a partir desse momento, todos estão protegidos, independente se é conjunção carnal, anal, se é qualquer outro ato libidinoso. Um beijo forçado, você passar a mão na mulher, você puxá-la pelos cabelos e tentar agarrá-la, tudo isso já configura estupro. Vocês vão pro segundo vídeo, por gentileza. Jovem que denunciou estupro deve depor hoje em São Paulo. E o atacante Neymar deve ser ouvido no Rio de Janeiro. A repórter Aline Pacheco está na delegacia que investiga o caso. Ô Aline, o Neymar chegou a apagar o vídeo que foi divulgado, é isso mesmo? Bom dia. Bom dia, César. Apagou sim, o vídeo de 7 minutos não está mais na rede social do jogador Neymar. A Delegacia de Repressão aos Crimes da Informática deve abrir hoje um inquérito para apurar de onde também ele divulgou essas imagens, até para direcionar esse caso para a delegacia da região. Neymar vai ser investigado pelo artigo 281C, que prevê pena de prisão de 1 a 5 anos. O jogador deve ser ouvido nos próximos dias, mas os investigadores estiveram na Granja Comari, em Teresópolis, onde a seleção está treinando à procura do jogador. Agora eu queria aproveitar e perguntar para a Keila. Realmente. Então, nós vimos aí, né, que foram apagadas as imagens e houve algumas discussões nas redes sociais, doutora, se divulgar a imagem pode ser caracterizado de estupro ou não, porque, segundo, há uma carência de entendimento por parte da própria lei. Então, depende, né? O tipo não prevê a divulgação de imagem. Ele é claro no sentido de constranger alguém a ter a conjunção carnal por violência ou grave ameaça ou qualquer outro ato libidinoso diverso. Então, nós temos um tipo especial para exposição de fotos, que é a propriedade material, principalmente quando se trata de fotos onde há nudez, onde há algum tipo de eroticidade, esse tipo de coisa. Então, existe um tipo específico para isso, onde o estupro talvez não absorva, porque existe a questão da absorção de um crime mais grave
por um crime menos grave. Então, se comprovado o estupro, pode ser que esse crime seja absolvido e ele acabe... Agora, se é crime ou não, Vitória, ele fazer essa divulgação, porque ela é íntima, é somente entre os dois, há que se levar em consideração a questão da notoriedade pública que está sendo dado a todo o caso. Porque ela fez a divulgação também. Ela divulgou primeiramente a questão dos vídeos íntimos deles. Então ela divulgou... Nájila. Nájila, isso. Então, tá tendo um crime aí, nessa exposição, tá sendo um crime de ambos. Se você for analisar por esse lado. Porque ela primeiro soltou, agora ele quis defender-se também colocando aquilo que ele tinha em mãos. O que aconteceu entre eles, se foi, se não foi, eu não vou entrar no mérito, porque isso aí realmente tem que ter um inquérito para poder apurar. Quando a matéria, quando o site UOL.com publicou, foi a primeira a publicar, porque ela procurou um jornalista, né, que, na verdade, ela procurou uma pessoa que era ligada a um jornalista do site UOL e portal UOL, que na verdade chama UOL Nosso, onde ao vivo aqui, um portal de informação, a senhora sabe, entretenimento. E aí eles publicaram, era por volta de 16 horas. Então, 16 horas é o horário chamado pico da internet. Creio eu, começa geralmente às 15, vai até às 20 horas. A gente chama horário nobre das redes sociais. E todo mundo viu, porque diferente de uma matéria que é publicada às vezes à noite ou pela manhã, ela vai tomando uma repercussão gradativa. Essa todo mundo abriu o celular, ou a gente está no Zap, ou a gente está no Instagram, a gente está no Facebook. Aí você já recebeu uma notificação. Neymar é acusado de estupro. Neymar O que eu percebi, num primeiro momento, é que foi talvez o único caso de estupro, de acusação de estupro, que a Nájila começou a ser bombardeada. Foi muito rápido, né? Ela começou a ser bombardeada. Aí eu me lembro, inclusive, que teve gente que falou assim... mas será que se ele... Aí colocaram uma foto dele, não sei se vocês... Ele pobre, em Santos, acho que em Santos. Quando ele estava indo... Olha só, gente. Quando o Neymar estava indo praticar o chamado futebol... aquele que você vai treinar, mas você só ganha bolsa. Acho que a bolsa era meio salário mínimo. Alguma coisa assim. Ali na Vila Belmiro, em Santos. Onde fica o Santos, Vila Belmiro, para quem não sabe, é um bairro de Santos. Então ele ia na Vila Belmiro, já bem assim, você via que era uma pessoa de... Aí colocaram, mas se fosse... Então, gente, onde as pessoas chegaram, olha entendeu? Só, Vitória, mas olhando por esse Será lado... que ela tinha acusado? Eu não sei se ela tinha acusado ou não. Mas nós não podemos, a gente faz, a gente ri um pouco, mas nós não podemos tirar o foco do quê? A condição financeira dele, sendo privilegiada, lhe dá o direito de abusar de alguém? Mas talvez é isso. Foi inclusive o que o antagonista, que é um site de informações... Ou pelo menos submeter essa pessoa... O antagonista colocou isso. O antagonista falou assim, mas se fosse o inverso? Situação inversa, né? Como assim inverso? A situação em que o Neymar fosse pobre e ela fosse rica. Entendeu? Será como seria, né? Realmente, ninguém parou pra pensar nisso. No lugar do outro. Se ela fosse entendeu? Isso falta muito, né, doutora? Falta a pessoa se colocar no lugar da outra. A empatia. Eu achei interessante. A empatia. Porque geralmente eu não conheço uma atriz famosa, cantora. Vamos colocar no patamar do Neymar. Quem poderia ser? Mulher. Me ajudem. Próximo. Isso. A menina lá, a gaúcha. Claudinha? Não, a menina que desfila, modelo. Gisele Bündchen. Gisele Bündchen. Entendeu? As pessoas que têm um patamar... Acredito que a Gisele seria... Ou essas mulheres, será que seria a mesma repercussão?
Se o homem, numa condição menos abastada, igual a Nájila em relação... Já tava preso Entendeu? há muito tempo. Já tava. Já tava Já preso. Pronto. Já tava preso. Pronto, Já bingo. estava preso. É isso que o nosso pessoal tá precisando ouvir, Já tava doutora. Já estava preso. É Se a pra situação isso. fosse inversa, Vamos já inverter estava... os papéis. É lógico, porque... E outra coisa, na alegação de estupro só basta a palavra da vítima. vítima. E as pessoas estão esquecendo disso. Então, existe aqui até uma observação. Essa questão da palavra da vítima, ela entra quando ela foi adendada a lei, né? Antes não era assim. Antes você tinha que provar. Você tinha que ter o material. Foi em 2009? Foi em 2009. Em Foi 2009. quando introduziram o 217A, que Ah, ali fala tá. que tem um parágrafo O crime penal, que no fala Código que Penal. a palavra da vítima basta. Ah, beleza. O que você ia falar, doutora? Desculpa. Perdeu. Perdeu isso. Tá Me ao vivo, perdi. doutora. Tá no Faustão. É, assim Faustona. Perdeu, mas aqui é assim, não, é entrevista. Então, tudo bem. Aqui é Gentili, Bial, é tudo misturado. Aqui, olha que legal. Mas deixa eu te falar uma coisa, só voltando um pouquinho de novo a questão da repercussão desse crime, que nós não sabemos se foi ou não foi cometido. Isso vai caber no inquérito, depois, se for denunciado ou não. Ninguém foi denunciado ainda. Ele não... Na parte de colher provas, né? Digitais, Exatamente. tudo. Então, ninguém Inclusive, foi denunciado. Agora, só um adendo, doutora. Ele ainda não está respondendo. Doutora, só um adendo aqui. Por que os advogados do Neymar pediram para anular a colheita de provas no apartamento? Eles tentaram, aí o juiz do Rio de Janeiro indeferiu. Não, vai fazer tudo, quer dizer. Por quê? Se não, qual aumento? No apartamento, Não sei, né? no apartamento da França? Ou no apartamento dela? Dela. Aí a gente tinha que ver o que o juiz entendeu. Porque existe a questão do notebook. Sim. Porque o notebook desapareceu. É notebook, né? Que continha as imagens, segundo ela disse. Eu não entendi por que o advogado solicitou o juiz, até porque o juiz não tem poder sobre qualquer coisa dentro do território francês. Mas é competente para julgar crime contra brasileiro, segundo o nosso artigo 7º do CP. Sim, mas aí no caso, o apartamento em Paris, ele teria que ser uma autoridade judiciária na França para autorizar. Teria que fazer Não seria, doutora? a carta rogatória? Teria que fazer uma carta rogatória solicitando, né? Seria uma parceria firmada entre os dois países. Aí que tá. Pra poder fazer O a apartamento é apuração. dele, né? Tudo bem, mas se for Não, local eu do digo crime- assim, o apartamento é dele, até que isso seja... Aí tem a questão... Né? E tem é porque assim, não ficou claro Será pra que- mim nas notícias Isso. se o crime ocorreu dentro do quarto do hotel ou se Então, o crime ocorreu na casa dele. Se é na casa ou no hotel, inclusive tá aqui essa pontuação, casa ou hotel, porque isso ficou muito, muito sem entender. A mídia não traz, não esclarece isso. No vídeo em que ela faz, onde ela agride ele, né? Foi no quarto. quarto do hotel. Do hotel. Né? No hotel na França. E inclusive existem fatos omitidos nas conversas que foram veiculadas pela mídia, onde ambos deixaram de comunicar o segundo encontro. Onde foi esse segundo encontro? Ninguém sabe ainda. Então, Verdade. Então, outro ponto que é temerário falar. É temerário falar e é temerário julgar. Exato. Gente, Eu acho ninguém aqui incrível tá como- defendendo a eu acho Nájila. incrível Nós como as estamos pessoas, apenas colocando as porque ela ponderações, porque a gente não pode julgar. Porque assim, nem ela, Nem ele. nem o que ele. eu tô percebendo é um excesso de bondades e misericórdias para com ele. E um excesso de julgamento para com ela. Né? É uma faca de dois gumes. Metade da Tem muita gente população julgando ele achando que é uma também. extorsão. E a outra metade da população achando que ele está se valendo do dinheiro para se eximir de um crime Mas tão ninguém grave. tá falando do estupro. Ninguém tá falando isso. Ninguém tá falando O em si problema daquilo que é aconteceu todo ou mundo não. tá esquecendo o estupro em si. E aí, voltando àquela parte que eu tava falando, Vicky, essa repercussão toda do caso Neymar, ela é importante para a população saber o que é o estupro. Exatamente. Quem é vítima de Mas, estupro? mas a discussão não tá sendo essa. A discussão tá sendo, o cara é rico e ela tá Mas se aproveitando disso. em que momento Discussão, uma pessoa perdeu o sabe... objeto, perdeu o objeto. Perdeu o objeto, mas em que momento uma pessoa sabe ou não que foi estuprada? Tem muita gente que fala, nossa, quando que essa moça teve
ela entendeu que ela tinha sido estuprada. 15 dias depois, tem muita gente que se pergunta isso. Poxa, depois de tanto tempo ela descobriu, poxa, pode ter sido. Existe Porque um trauma psicológico, né, Marília? Existe trauma psicológico, existe a falta de informação que talvez ela tivesse. Não sei, a gente não sabe. Se a gente não sabe, a gente não pode julgar. Com certeza. Porque se ela demorou 15 dias pra saber, de repente numa conversa informal com uma outra pessoa e falar, nossa, eu fui submetida a isso, isso e isso, mas você deixou? Não. Nossa, você foi estuprada. Exatamente. Ela pode ter sido, inclusive, comunicada por terceira pessoa. Você viu a que esse entrevista que ela deu ao acompanhei SBT, tudo. onde ela fala que começou consensual e a partir do momento ela falou, para que está doendo. Isso. E aí, a partir desse momento, ela fala, Inclusive, eu demorei um dia pra inclusive, entender o que estava acontecendo doutora, comigo. inclusive fizeram muito memes. Memes. Em relação a esse para que tá doendo. Inclusive, eu publiquei lá no meu Facebook. Falei, gente, pera um pouquinho, calma lá, calma. Isso é muito Parou. Estavam fazendo meme da dor. Se fosse com você, se fosse com a sua filha. Estavam fazendo falta meme. de Aí empatia. falava assim, ai, a dor que eu tô sentindo uma cascata de dólares e bolsas da Louis Vuitton. Porque pra quem não sabe, Louis Vuitton fica em Paris. Então, o que ela quer dizer? Ela foi lá pra comprar bolsas da Louis Vuitton. Porque um dos presentes que ela pediu pra ele foi uma bolsa do Louis Vuitton original. Então, Mas ainda que tivesse pedido o que fosse, a partir do momento que ela disse não, ele deveria ter falado. fica, entendeu? Se é que isso aconteceu. Né? Se é que isso né? aconteceu. Se isso O que a gente aconteceu. tem que deixar claro aqui é que, a partir do momento que a mulher diz não ou oferece qualquer resistência, o homem não pode. Vicente, continuar. Isso em qualquer Vicente. ambiente. Seja um ambiente doméstico, seja dentro da sua casa com o seu marido. Exatamente. Se você falar não, É não. é não. E se ele insistir, é crime sexual. Isso é estupro, sim. Ó, é violência sexual. Antes, o Vicente já nos sinalizou que tá. Olha como que o papo foi bom, já vai dar falta 10 minutos. Já pra foi cinco. embora. Só para encerrar, porque é preciso. Por que a filha tem que ser ensinada a ser resguardada e o filho não precisa conversar sobre estupro? Todos precisam. Mas você não vê. Todos Você não precisam. vê. Talvez Mas agora é hora de mudar, quem sabe? O filho, não. Ninguém, assim, realmente, eu tenho mães que têm filhos adolescentes, eu não vejo elas conversar. Mas eu vejo o pai e a mãe observar a roupa da filha. E às vezes, O batom e por vezes o Aí, pai ainda fala. Isso eu tenho certeza. E por vezes Isso o pai é ainda certeza, fala, Raul. segurem as suas cabritas que meu bode tá sim. solto. Isso Não é bem isso? antigo. Isso, inclusive, isso é uma coisa Absurda. Absurda. Ensine, tem que ensinar bodes e cabritas A se resguardarem e se respeitarem e a se mutuamente. respeitarem. Não é isso? A se Verdade. respeitar. Gente. Não tratar a mulher como objeto. Antigamente, os tios, primos, sei lá quem, levavam os meninos para ter a sua primeira vez com os objetos que estavam nos bordéis. Exato. Não era assim que funcionava? Com certeza. Então, eu acho que parte Doutora, tudo de casa, né, Vicky? Com certeza. Parte de casa. Foi maravilhosa. Ai, por mim ficava até. sei Vamos lá, ficar mais um Porque tem um pouco. monte de ponto, mas o Vicente é Ô, complicado. Vicente! Aí, hoje é 11 de junho, há exatamente 155 anos, ocorria a Batalha Naval do Riachuelo, aonde o almirante Tamandaré conseguiu vencer a tão famosa Guerra do Paraguai. E os marinheiros tiveram um papel juntamente com o Duque de Caxias, né, Conde de Caxias, e ficou aí registrado como Dia da Marinha. Hoje, parabéns a todos os marinheiros, e há exatos 155 ou 165 anos, não sei de certo, tive que calcular aqui, Batalha Naval do Riachuelo. Tem inclusive nesse dia foi instituído um hino, chama muito lindo, hino da Marinha, chama Cisne Branco. Muito lindo. Muito lindo mesmo, o hino A nossa primeira força, doutora, militar, não é o Exército. É a Marinha. Por incrível É a que Marinha. seria. É a Marinha, tá? Não é o Exército. Primeiro é a Marinha, Exército e por fim Aeronáutica. Gente, você esteve no programa Diálogos com Vitória Bacon, hoje, dia 11 de junho do ano de 2019. Estivemos com a doutora Marília, com a doutora Sâmara. É Sâmara mesmo? Sâmara, Eu tinha lido isso. Samara aqui no... doutora Faltou um Sâmara. chapéu. Agradeço muito vocês pela participação. O papo Obrigada. foi
a gente conseguiu falar 5 temas que a Globo não consegue falar em um Fantástico. Olha Foi só. prazeroso, foi Nós muito somos aqui é café no bule. Só tá faltando cacetete da Ratinho. Obrigada. Gente, até Disposição. amanhã. Até amanhã. Beijo. Tchau, tchau.